Nós iremos começar contando primeiro uma pequena história sobre o airbrush. O airbrush foi inventado em 1889 por Charles Buick. Iremos iniciar o nosso curso fazendo uma pequena história sobre o airbrush, conhecido também como aerógrafo. Este é Charles Buick, seu inventor. Inventou a caneta em 1889. Vocês estão vendo aqui uma figura que seria o autorretrato de Charles Buick, todo feito em airbrush. Mais adiante nós teremos então aquele que realmente foi o grande divulgador da arte do airbrush. Foi Vargas. Vargas foi contratado pela revista Playboy em 1950 com o objetivo de desenvolver figuras femininas nuas, que na época isso já era uma coisa de vanguarda, através da técnica de airbrush, porque através dessa técnica nós conseguimos alcançar o que chamamos de hiperrealismo. Essa técnica começou a então tomar impulso no mundo, através das agências de publicidade que cada vez mais exigiam trabalhos de alta qualidade, alta resolução e cada vez mais próximos ao hiperrealismo. A nossa grande dificuldade na interpretação ou na representação da forma são os metais. A fotografia não alcança os brilhos necessários para que o observador possa reconhecer num trabalho, num desenho, o que seria um metal. Vou mostrar agora alguns exemplos do que eu estou falando. Tem-se aqui a nítida sensação de que a mulher robô é feita totalmente de metal, um metal cromado. Essa representação só é alcançada através do airbrush. Vamos agora então entrar no assunto mercado de trabalho. Mercado de trabalho do airbrush, o que é conhecido. Primeiro, o que vocês acabaram de ver, o da ilustração. Os preços realmente são encantadores por um trabalho de ilustração em airbrush. A segunda parte do nosso mercado de trabalho é a pintura de tecidos em voal de seda, que é um tecido transparente, que para ser pintado com pincel, ele perderia o seu caimento, a sua qualidade, a sua textura, a sua transparência. Então ele é todo pintado com airbrush. Dentro dessa mesma técnica vocês vão poder aplicar em seda, em malha, em veludo. Qualquer tecido vai receber bem o airbrush e vai dar esse efeito de transparência, esse efeito suave, que se faz necessário num trabalho de tecido. Em ilustrações para a capa de livros. Aqui a gente tem uma ilustração do livro Palácio do Amor. Essa ilustração é feita em papel e então a editora faz a sua reprodução para livro.
Agora nós vamos falar sobre o equipamento necessário. Você vai precisar de uma caneta de airbrush ou aerógrafo e um pequeno compressor, de preferência o silencioso. O equipamento que nós encontramos no mercado, a custos mais acessíveis, é o Kumari. Pode ser comprado na Lasa Brasil. A capacidade é que ele pode trabalhar com qualquer tipo de tinta, desde que essa tinta possua um solvente adequado. Por isso, podemos mostrar na demonstração anterior aplicação em metais, madeira, vidro, papel, plástico e tecido. Os efeitos são os principais: as transparências e, principalmente, a exclusividade no trabalho. Porque mesmo em se tratando da mesma máscara, esse trabalho jamais se repetirá. As máscaras e os moldes. As máscaras podem ser cortadas em radiografias ou papel. Aqui no caso nós temos uma radiografia cortada num círculo onde se irá pintar por dentro desse espaço. Esse material pode ser plástico, desde que ele tenha uma boa resistência ao impacto da tinta. Papel, cartolina ou cartão. Este é um exemplo de máscara. Aqui nós temos também um exemplo de moldes. O molde é o inverso da máscara. É quando nós temos um recorte de uma forma e nós iremos pintar a parte fora daquele desenho. Isso logo em seguida vocês verão na demonstração do airbrush. Vocês podem também cortar formas como borboletas, estrelas, para essa iniciação ao uso do aerógrafo. Você vai precisar de uma régua de ferro e de uma faca olfa ou similar. Existem várias no mercado, com lâminas que facilitam o trabalho. Outro material à venda no mercado, que é excelente para máscaras e moldes, principalmente em papel, é o frisket film. O frisket film, o princípio dele é quase o mesmo do contact, aquela folha transparente que, ao retirarmos, a gente consegue colocar em cima de outra superfície. Sendo que o frisket film, ao sofrer essa utilização, ele não retira, após a sua utilização, a textura do papel. Ele preserva a textura do papel. Ele é vendido ou em folhas, neste tamanho padrão, ou a metro. Vamos iniciar agora a nossa demonstração de airbrush. Essa peça nós chamamos de gatilho, onde eu coloco o meu indicador. Seguro a caneta como um lápis, como um objeto de escrever, colocando o indicador sobre o gatilho. O gatilho deve ser apertado até o seu máximo, esse movimento para baixo. E para conseguirmos que a tinta saia, nós temos que, ao mesmo tempo que acionamos o gatilho para liberar a saída de ar, puxemos vagarosamente para trás para que a tinta seja liberada. Observem, nunca se deve trabalhar com o gatilho puxado até o fundo, até o final, porque isso seria um borrão de tinta e perderíamos então a qualidade do efeito do airbrush. Então observem, sempre a ação do tiro deve ser sempre primeiro ar e vagarosamente tinta. Quando alcançamos então a medida que nos interessa, paramos neste ponto. Nunca devemos puxar até o final. Vamos iniciar então apresentando para vocês um trabalho que será feito com a técnica de utilização de papel. Faremos o desenho de uma forma. Este papel pode ser cartolina ou qualquer papel com uma textura mais resistente do que o papel ofício. Então aqui nós vamos fazer o desenho de uma forma.
uma borboleta. Desenhamos a borboleta sobre a folha de papel. Agora, então, colocaremos sobre essa folha, pode ser um vidro ou um eucatex, para que não cortemos as bases onde estamos apoiados. E com a faca, nós vamos recortar, vamos passar a faca em todo o contorno desta borboleta. Sempre com cuidado para que o corte fique perfeito. Não deixem rebarbas, porque essas iriam aparecer no desenho, depois da pintura. Quanto mais preciso o desenho, mais fácil fica o corte. Essa aplicação pode ser feita sobre papel, sobre tecido, sobre metal, sobre madeira. Então estamos retirando, separando do papel o corte que acabou de ser dado. Eu vou pintar por dentro dessa máscara. Eu vou pintar por dentro desta máscara. Colocamos então tinta no recipiente para tinta que vem junto com a caneta. Aqui dentro então nós vamos colocar tinta dissolvida em água, ou se for tinta para madeira ou metal, essa tinta deverá ser previamente diluída. Vamos começar com a cor vermelha. Não é necessário encher o recipiente de tinta até a boca. Basta um pouquinho, porque o airbrush não gasta muita tinta. Colocamos então, acoplamos o recipiente na caneta. Mangueira. A mangueira deve passar sobre o braço, para que possamos trabalhar, manusear o trabalho, sem o problema de ser puxada a caneta em outra direção. Dedo sobre o gatilho. Então vamos agora tirar aqui o eucatex. Agora aqui outra folha de papel. Vamos colocar a nossa máscara, que está com a borboleta cortada, sobre essa outra superfície, que poderia ser pano, madeira, enfim, camiseta, o que vocês preferirem. Sempre testamos o tiro antes de aplicá-lo na forma. Como essa é uma máscara, eu vou testá-lo na máscara. Primeiro ar, vagarosamente vou puxando o gatilho para trás até que eu sinta a quantidade de tinta suficiente para cobrir o meu desenho. Venho então para a forma, mantendo uma distância de mais ou menos um palmo em relação ao papel. Dei a primeira mão de tinta, uma cor mais escura. Vamos agora trocar de cor. Bem, para mudarmos de cor, precisamos primeiramente retirar o recipiente de tinta com cuidado, para que não derrame.
Colocamos então na caneta um recipiente com água, um pano, peiar sobre um pano, puxando o gatilho até o final para lavar a caneta. Nesse recipiente nós temos água, porque estamos trabalhando com uma tinta cujo solvente é água. Quando verificarmos que o pano já não está ficando mais com tinta, é porque a caneta está limpa. Retiramos o recipiente, esvaziamos a água da caneta. Observem que nessa lavagem o gatilho vem até o final. Até o final. Agora vamos então passar para outra cor. Uma solução para evitarmos que as máscaras se movimentem durante a pintura, saiam do lugar, seriam moedas. Aplica-se moedas ao entorno da máscara. Cuidado para que elas não caiam sobre o trabalho, porque daria um defeito na execução final. Colocamos os pesos, podem ser moedas, podem ser pedaços de chumbo, enfim, qualquer objeto que possa fazer peso ao redor da máscara. Agora então estamos passando para a cor amarela. Nós vamos pintar o interior. Se vocês observaram bem, o jato da vermelha só pegou no contorno da forma. Eu procurei mirar a pistola somente no contorno da máscara. Agora eu vou jogar o amarelo na parte interior da máscara. Sempre testando antes o tiro. Cobre-se então a superfície. Tira-se o recipiente, sempre com muito cuidado, para que evite pingar ou sobre o trabalho ou sobre no chão. Tiro o excesso da tinta da caneta. Se for trocar de cor, já poderia ter lavado a caneta. Vamos agora observar o trabalho. Retirando os pesos. Levantamos a máscara. Então aqui temos a borboleta pintada. Esse é o efeito do aerógrafo. Vocês conseguem enxergar a tinta vermelha e conseguem enxergar a amarela, dando um volume a essa forma. Esse seria o exercício básico para que vocês possam começar a dominar o aerógrafo. Vamos passar agora para outro exercício. Agora nós vamos trabalhar com o frisket filme, a máscara adesiva para ilustrações em papel. O papel pode ser qualquer papel para arte finalização de ilustrações. De preferência o Schoeller, que é um ótimo papel que atende bem às necessidades do ilustrador. Então nós temos aqui o rolo de frisket. Vamos tirar a quantidade necessária para o nosso desenho. Ao recortar, procura-se, no cantinho, separar o filme do fundo. Como eu havia falado, é como se fosse um papel transparente, como um contact. A superfície em que ele vem preso deve ser guardada, porque podemos precisar. Vamos colocar sobre o papel a ser desenhado, com bastante cuidado para que não formem bolhas de ar, bem esticadas.
E agora vamos fazer o desenho sobre o frisket film. Nós vamos desenhar aqui uma folha. Uma folha e a sua sombra projetada. Nos trabalhos de hiperrealismo, a sombra projetada é sempre a parte fundamental para alcançarmos o hiperrealismo. A folha, vou escurecer o que seria a sombra projetada. A sombra projetada da folha. Agora eu vou passar a faca sem pressão, porque este filme é uma película muito sensível e fina, não precisa exercer pressão, em todo o contorno do desenho. Muito bem, o desenho já está todo recortado. Agora, com a pontinha da faca, eu vou retirar o frisket film do que é a folha, do que nós vamos pintar primeiro, que seria a folha. Com a pontinha, com cuidado para não machucar o papel. Estamos retirando a folha. Essa é a parte da folha que eu retirei. Deve ficar presa sob o papel em que veio aplicado o frisket film. Reservamos. Agora nós vamos pintar a folha. Tinta verde em recipiente. Esse já é um recipiente um pouco maior, que acompanha o estojo. Segura a caneta normalmente, só um apoio para o vidro. Testo sempre o tiro antes de usar, num papel à parte. Então, cubro a forma. Para que possamos dar um efeito mais bonito a esta folha, o centro deve receber um pouco de luz. E luz no tom verde seria um pouco de amarelo. A cor verde, ao se misturar com a amarela que eu estou colocando agora, já vai me dar um efeito de um verde luz, um verde mais claro. Testo sempre antes o tiro e no meio da folha eu vou jogar a luz. O trabalho já está seco. Bem, voltando ao trabalho, nós agora vamos retirar a máscara que nós cortamos, o frisket film, e vamos colocar sobre o espaço que já foi pintado da folha. Sem nenhum problema, porque o frisket film já é uma máscara que nos dá essa facilidade. Pronto, já está presa. Agora nós vamos retirar do desenho a sombra projetada. Nós vamos pintar agora essa parte escura. Sempre com aquele mesmo cuidado para evitarmos machucar o papel. Colocando sobre a base de apoio.
pedaço que foi retirado. Vamos então agora para a cor preta. Pode ser azul marinho também, pode ser a cor que vocês quiserem. Desde que seja uma cor que demonstre sombra. Tinta preta, recipiente com a tinta preta, mangueira sobre o braço, o recipiente já na caneta com a tinta preta. Testamos sempre ao lado o tiro antes de passarmos para o papel. Na quantidade de tinta que estiver saindo é que nós vamos aplicar. Vamos retirar então agora o recipiente de tinta da caneta. Cuidado sempre, porque aqui, dessa parte de baixo da caneta, sempre tem uma gotinha doida para cair. Então a gente já tira e vira a caneta ao contrário, para evitar que essa gota caia sobre o nosso trabalho. Gastamos então todo o restante de tinta no pano, para que a gente possa ter essa certeza da caneta estar vazia. Eu já vou lavar a caneta para que possamos trocar de cor e partir para um outro trabalho, um outro exemplo. Quando o pano não está saindo mais tinta preta sobre o pano, isso é sinal de que a caneta já está limpa. Gasto então toda a água. Então vamos agora analisar o nosso trabalho. Então, agora retirar as máscaras. Mantendo sempre sobre a superfície em que ela vem presa. Vamos tirar todo o contorno. Então aqui está a folhinha com a sua sombra projetada. Vamos agora executar um trabalho com moldes. Aqui nós temos o exemplo de uma radiografia que foi recortada num desenho de ondas. Então ela está separada, ela foi repartida em desenho de ondas. Esse é o exercício mais simples do aerógrafo e que causa um impacto visual muito bom no observador. Então vamos trabalhar primeiro com esse lado. Aqui a superfície será um papel, mas pode ser um pano, pode ser metal, madeira, enfim, parede, aonde vocês quiserem aplicar. Vamos começar então com uma cor verde. O jato de tinta só vai poder cair no contorno desta forma. Observem, sempre testando o tiro antes. Vou direto e volto. Puxo. Vou direto e volto. Aqui eu estou fazendo como se fosse um degradê. Agora eu só faço uma passagem. Não estou mais voltando com a forma. É que ela vai clareando. Então aqui vocês já estão vendo uma textura que se formou com um dos lados da máscara com raio-x, com radiografia. Vou mudar de cor.
Bem, agora nós vamos mudar de cor. Então coloco a tinta vermelha. Mangueira sempre sobre o braço. Bem preso o recipiente de tinta. Ele entra por pressão. Por pressão. Vamos agora então partir para o outro molde. Podemos fazer em outro sentido, sempre testando o tiro à parte. Aqui nós estamos podendo enxergar as duas cores em transparência, elas não se misturam. Esse é um dos efeitos mais importantes do aerógrafo. A transparência com tintas opacas. Vocês aqui conseguem enxergar tanto o vermelho quanto o verde. O trabalho cria uma visão espacial, um relevo e uma textura. Para que possamos ter uma ideia ainda maior de relevo num trabalho desse, nós projetamos as sombras como se essas formas tivessem volume. Vou agora aplicar uma cor preta. O efeito, espero que vocês estejam entendendo quanto bonito ele fica só com duas cores. Tinta preta, o molde inverso do que eu pintei o verde, a parte inversa sobre o desenho que já foi pintado. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem o verde. Essa é a parte que cobriria este verde perfeitamente. Vou projetar uma sombra considerando que a luz está vindo de lá e que essa é uma onda em relevo. Então a sombra projetada vai ficar do lado de cá. Então eu vou jogar tinta preta, deixando cair só na dimensão desse espaço. Testo sempre o tiro antes. Deixando cair só de um dos lados. Então nós criamos um relevo para esta onda. Vamos criar mais um relevo para uma próxima onda, para que vocês possam ter a ideia de como se faz. Essa segunda onda verde, encaixando o molde no lugar certinho, projetando a mesma sombra. Mais um relevo foi criado. Parece que essas formas estão em relevo sobre uma estrutura. Então o trabalho com sombras projetadas é aquilo que causa o maior efeito visual quando se quer dar uma noção de terceira dimensão ao objeto. Agora nós vamos partir para outro trabalho. Bem, agora nós vamos fazer uma esfera. É uma radiografia onde eu tirei a parte do centro. Aqui basta colocar um pires e apoiar a faca ao entorno do pires, retirando o miolo. A gente está trabalhando com radiografia. Vamos colocar os nossos pezinhos para que possamos ter certeza de que não vai vazar tinta para a superfície fora da área a ser pintada. Uma das regras básicas do aerógrafo é sempre a de invadir-se as máscaras. Quando nós temos que pintar por dentro, não se deve limitar o tiro somente na área a ser pintada, porque isso provocaria uma área de escurecimento ao contorno desta forma. Sempre o jato deve começar sobre a máscara e terminar sobre a máscara, deixando o jato de retorno sempre na máscara. Eu vou fazer primeiro uma chapada homogênea,
mantendo mais ou menos 5 dedos de distância da caneta em relação ao papel. O retorno é sempre feito do lado de fora, na máscara. Lembrando que nunca se deve puxar o gatilho muito para trás, porque vai sair muita tinta e isso vai provocar um borrão. E nem aproximar a caneta demais do papel quando se busca uma chapada, porque isso causaria linhas. Aqui nós temos então uma chapada. Considerando que essa é uma esfera e que a luz estaria a 45 graus da margem esquerda do papel, e a luz é um fenômeno que na esfera acontece em calotas, e calotas são círculos que tangenciam o mesmo círculo num único ponto comum, que é a direção da luz. Vou pintar a calota mais escura um pouco mais acima. Vou fazer só esse movimento da calota. Sempre fazendo o retorno na máscara, do lado de fora. Agora nós já temos a nossa esfera pronta. Vamos retirar a máscara, os nossos pezinhos, que podem ser moedas, chumbinho. Aqui está, então, a nossa esfera. Vou levantar o papel para que vocês possam ver melhor o efeito de uma esfera em airbrush. Vamos partir agora para outro exercício. Agora nós vamos trabalhar com degradê. Nós vamos primeiro desenhar no nosso Frisket Film uma estrela. Vamos colar o nosso Frisket Film sobre a superfície a ser pintada. Vamos recortar todo o contorno da estrela, como fizemos com a folha. Sem fazer pressão, porque como eu já disse, o Frisket Film é um filme, uma película muito fina e sensível, para que a gente não machuque o papel que está embaixo. Só que dessa vez, ao invés de tirar o que eu vou pintar por dentro, eu vou tirar o contorno. Vamos tirar o restante de Frisket Film. Deixando o Frisket somente protegendo a estrelinha, onde eu não quero que receba tinta. Bem presa. Agora nós vamos criar um espaço para um fundo. Existe também no mercado uma fita, como se fosse o Frisket Film, um durex, que nem sempre precisamos gastar tanto Frisket Film para alguns detalhes. Então nós vamos recortar e vamos cobrir com uma outra folha de papel auxiliar o que seria o contorno, o fundo para essa estrela. O papel está servindo somente como proteção para que o jato de tinta não pinte essa área que contorna o fundo que eu estou criando. Não tem mais nenhuma função, além de uma máscara também, de uma proteção para o papel que eu estou pintando. Então aqui nós vamos aplicar um degradê. Vamos começar com a cor
vermelha. Lembrando sempre, mangueira sobre o braço, cuidado sempre com o gatilho para que ele não venha muito para trás e sempre testar o tiro antes, no papel do lado. E para começar o tiro, sempre a ar, depois tinta. Quando começar a sair a cor desejada, na quantidade de tinta suficiente, então eu vou cobrir a área a ser pintada. Para um degradê, eu começo dando várias mãos de tinta em cima e vou diminuindo a quantidade de mãos para baixo. Lembrando sempre que devemos invadir a máscara. Os retornos devem ser feitos do lado de fora, nunca do lado de dentro do trabalho. O que daria um contorno sempre mais escuro do que o objetivo da pintura. Agora vamos mudar de cor. Vamos pôr na cor verde. Cor verde. Invertendo o degradê. Agora o degradê vem de baixo para cima. No centro, somente as duas cores irão se encontrar. Vamos agora analisar o nosso trabalho. Retirando-se as máscaras. Vejam que o contorno fica perfeitamente determinado e definido pela fita de frisket film. Então está aí a área que foi pintada. Mas a gente não pode esquecer que no centro nós colocamos uma estrelinha. Então vamos retirar o frisket film que está aqui no centro. Com cuidado, sempre com a pontinha da faca. Então aqui temos um trabalho de degradê, usando a fita tape e o frisket film, que foi a estrelinha, o inverso. Então espero que a partir desses exercícios vocês consigam desenvolver em casa ou no curso a parte prática do airbrush e encontrar então